Olá, tudo bem? Vamos voltar aqui e dar sequência à nossa série, né? Esse já é o terceiro vídeo do que eu venho falando por esses dias. Hoje eu já começo a falar sobre algumas doenças com vocês, tá? No vídeo anterior a esse, se você não viu, se não prestou atenção, volta. Eu vou até escrever o que eu vou falar agora, porque fica mais fácil de visualizar. Mas voltando, então, o nosso corpo ele tem três fontes que a gente queima para produzir energia, tá? A primeira fonte é o carboidrato, que a gente queima, transforma em glicose, produz energia. A segunda fonte são as gorduras, que a gente queima, transforma em ácidos graxos e vira energia. E a terceira e última fonte, que é aquela que o corpo vai por último procurar e é muito difícil ir, são as proteínas, porque é difícil ir porque a gente já tem dois, né, antes para queimar para chegar no terceiro, que são as proteínas, que se transformam em aminoácidos. Os aminoácidos são os tijolinhos da proteína, tá? E aí, conforme eu já falei pra vocês, a dieta que a gente tá seguindo, a estratégia que a gente tá seguindo, a low carb, de baixo carboidrato, ela é super eficiente no emagrecimento, fora outras coisas. Por quê? Porque a gente já pega aqui essa primeira fonte de carboidrato e diminui na alimentação. Então, se eu diminuo, se eu tô comendo menos carboidrato, menos glicose, menos açúcares, menos farinhas, menos grãos, o meu corpo vai atrás do quê? De gordura para queimar. E aí é que a gente consegue a gente já logo percebe que tá perdendo peso, tá perdendo gordura, sim, nosso corpo tá indo atrás da gordura para queimar. E por último é que ele vai na proteína, porque a gente, quando diminui a ingestão de carboidrato, consequentemente a gente aumenta de proteína, tá? E o corpo ainda tem que queimar muita gordura para chegar na proteína. Fora que as carnes, os ovos ainda tem alguma gordura, tá? Então, para queimar, ele não precisa nem se preocupar com a low carb. E aí, na nutrição, essas três fontes de energia do nosso corpo, começando pela proteína, ela se divide em aminoácidos essenciais e não essenciais, tá? Eu vou escrever conforme eu falei, porque eu acho que para visualizar fica melhor. Eu quero que vocês acompanhem devagar, se for preciso reveja para acompanhar o meu raciocínio. Quando eu falo de proteína e que ela se transforma em aminoácidos e que a gente tem aminoácidos essenciais e não essenciais, o que eu quero dizer com isso? Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente precisa comer, precisa consumir, porque o nosso organismo não produz. Por exemplo, carnes, ovos, leite, seus derivados são fontes de aminoácidos essenciais. São completos, são ricos, são super biodisponíveis. O que a gente come, o nosso corpo aproveita quase que todos os aminoácidos desses alimentos, tá? O que acontece com vegetarianos, só aqui abre um parênteses, sempre tem que suplementar alguma coisa. Por quê? Porque existem os aminoácidos das leguminosas, as proteínas, né, da leguminosa, do feijão, da soja, da aveia, dos trigos integrais e tudo mais, mas são menos biodisponíveis, ou seja, daquele tanto que a gente come de feijão, pouca coisa daquilo é absorvido pelo nosso organismo, tá? Diferente da carne, diferente do ovo, que são mais biodisponíveis. Quando a gente come, o nosso corpo pega o máximo possível daquilo dali para aproveitar. Beleza, ponto. Então, carnes nas proteínas temos aminoácidos essenciais. É essencial que a gente coma, senão a gente tem que suplementar, tá? E tá super ligado com a estrutura do nosso organismo, com o cabelo, que cai muito, quebra muito, com a unha seca, com a pele seca. Isso tudo é sintetizado por aminoácidos no nosso organismo. E temos os não essenciais, ou seja, eu não preciso consumir porque o meu corpo já produz. Por exemplo, o colágeno. A gente já produz o colágeno. Só que o que a indústria faz? A indústria vende o colágeno no potinho lá no mundo verde para você comprar, gastar dinheiro e tudo que você tá tomando ali naquela cápsula tá saindo na sua urina. Mas, vida que segue. Quem tem dinheiro joga fora. Não adianta a gente consumir colágeno, nosso corpo já produz o que a gente precisa, tá? Ponto. Segunda fonte de energia são as gorduras, se dividem em ácidos graxos quando queimam. Nos ácidos graxos a gente tem os essenciais, ou seja, eu preciso comer, eu preciso ingerir porque o meu organismo não produz. Por exemplo, o ômega 3, ômega 6, né, que vem do peixe, vem dos frutos do mar. E temos os ácidos graxos não essenciais, que são aqueles que não adianta, a gente não precisa consumir porque o nosso corpo já produz. Por exemplo, colesterol.
Colesterol é uma lipoproteína, é uma gordura que a gente produz. O nosso corpo produz 80% do colesterol que a gente precisa para viver. E a gente precisa de colesterol para viver. Todas as nossas células são envoltas por colesterol, tá? O nosso corpo, então, produz essa lipoproteína, essa proteína, né? Que é super importante, é vital para o nosso organismo, tá bom? Todas as células do nosso corpo, como eu disse, são envoltas por colágeno. Então, o corpo, ele precisa tanto que ele não vai esperar que você coma. Ele já sintetiza. Normal, tá bom? O que acontece com a gente? Por volta, principalmente não, mulheres, né? O que acontece? O que a gente observa? Por volta dos 40, 50 anos, daí pra cima, a mulher começa a tomar remédio pro colesterol. Por quê? Porque o colesterol começa a subir. Por quê? Por que será que isso acontece? Está super relacionado com a menopausa, tá? Sem colesterol, a gente não produz os hormônios sexuais e a menopausa, que na menopausa descompensa, né? Então, quando chega nessa fase da vida, que já começa os hormônios a descompensar tudo, o nosso corpo produz ainda mais colesterol para sintetizar esses hormônios, essas células, para tentar colocar a casa em ordem. Só que aí a gente vai no médico e o médico vê que o colesterol tá alto e passa remedinho pra gente atrapalhar o nosso organismo desse trabalho que ele tá fazendo, tá? O médico passa um remédio pro colesterol diminuir. E a gente fica nessa briga sem fim. Por quê? Porque colocaram na nossa cabeça que o colesterol é um vilão e que a gente tem que diminuir ele a todo custo. Hoje já se vê que não é o vilão. Hoje já tem estudos bem recentes provando da onde que veio o mito do colesterol. Não vou entrar nesse assunto agora. Mas provando que teve muito estudo mal feito, muito resultado que não foi apresentado. Até sobre os valores do colesterol, por exemplo, hoje 200 de colesterol é alto, mas a gente já tem estudos dizendo que 220 ainda tá ok, ainda tá protegendo o nosso coração, tá? Mas a gente no 200 já tá tomando remédio para diminuir. Enfim, a gente acaba atrapalhando o jeito natural que o nosso organismo tem de tentar resolver a nossa casa. E aí, passando para outra fonte de energia, que é o que? Os carboidratos, a glicose. Aí eu te pergunto, quais são os carboidratos essenciais? Quais são os carboidratos que a gente tem que comer porque o nosso corpo não produz? Sabe dizer? Não existe carboidrato essencial. A gente não precisa ingerir carboidrato para sobreviver. Ninguém vai morrer, a gente não morre, ninguém vai morrer ou vai ficar com alguma deficiência se deixar de comer arroz, farinha, biscoito, macarrão. Se fizer dieta de baixo carboidrato, ninguém morre por causa disso. Antigamente não tinha isso, não tinha agricultura, não tinha isso. Era bicho e planta. Era caça, pesca e as frutas selvagens daquela época, que não tinham a glicose, né, o açúcar que tem hoje. Então, quando a gente chega em glicose, em carboidrato, não existe carboidrato essencial. Não existe. Você não vai morrer porque parou de comer seu arroz e feijão, né? Tem gente que fica impossível. Gente, tem países... Você acha que na China comem arroz e feijão todo dia? Vocês acham que na Rússia comem arroz e feijão? As crianças não comem isso, tá? É a nossa cultura, tá bom? Ninguém morre por falta de carboidrato. Agora, existe carboidrato não essencial que a gente não precisa comer porque o nosso organismo já produz? Existe. O nosso organismo produz a glicose. A glicose. Tudo que a gente come ali da lista em vermelho vira glicose no nosso organismo. Sendo que a gente já produz glicose. Nosso corpo, ele produz a glicose necessária para a gente viver. O nosso fígado, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que ele produz uma média de 200 ml de glicose por dia, sendo que a gente só precisa de mais ou menos 130. Ou seja, ele já produz coisa de 70, 80% ml a mais do que a gente precisa. O nosso fígado é responsável por isso, por produzir a glicose. Você nunca parou para pensar, mas quando a gente vai fazer exame de sangue, que vai ver a glicose, né, a glicemia em jejum, não dá 0. Mesmo você estando em jejum.
Quando a gente come, né, o carboidrato vira glicose, então tem que ter um valor. Mas por que dá ali 90, 100, mesmo eu estando em jejum? Porque o seu organismo produz glicose. Entendem? O nosso fígado é responsável por isso. Ele produz a glicose que a gente precisa para se manter vivo. Então, quando a gente faz exame de sangue, que mostra ali a glicose, é quanto que o nosso fígado já está fazendo. Se você não ficou em jejum, se você comeu alguma coisa, aquela glicose vai ficar ainda maior naquele seu exame, tá? Então, parte dessa glicose que a gente produz, que o nosso fígado produz, vai para os músculos. Para quem aí é da área esportiva vai entender, o glicogênio muscular. E parte dessa glicose vai para os neurônios, né? Quem nunca ouviu falar que o nosso cérebro precisa de açúcar, precisa de glicose? Precisa de 20% que o seu organismo já produz. O nosso organismo já produz glicose, mas a gente faz o quê? A gente dá ainda mais. Como se 200 ml fosse pouco. A gente come glicose, carboidrato, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. O que acontece, então? Sobra glicose no nosso corpo, né? Sobra e aí a gente vai acumulando, vai virando aquela gordura acumulada e a gente volta na história do que eu já contei pra vocês. Então ainda sobra uma reserva do que o nosso corpo produz e a gente ainda coloca mais glicose pra dentro pra sobrar ainda mais. Por que a gente engorda? Porque a gente tá dando mais dessa fonte de energia do que o nosso corpo precisa. O nosso pâncreas, ele produz um hormônio, que eu já falei sobre ele com vocês, que se chama insulina, lembram? A insulina ela é responsável por captar a glicose da corrente sanguínea e levar para as suas células, tá? Vai levar para o músculo, vai levar para o neurônio, vai botar a glicose dentro das suas células e vai cada um seguir seu caminho, vida que segue. Só que o que acontece? O nosso pâncreas ele é acostumado, ele foi feito para lidar com 200 ml de glicose, que a gente já produz. Não é feito para lidar com tanto de carboidrato que a gente come ao longo do dia, com tanto de açúcar, com tanto de suco de fruta que a gente come, com tantas besteiras que a gente come, com tanta glicose que a gente coloca para dentro da casa. Então, o que acontece? As nossas péssimas escolhas alimentares sobrecarregam o nosso pâncreas. E aí, volte ao vídeo sobre a insulina, que eu falei o quê dessa dona de casa? Que ela fica louca com a bagunça que a gente deixa. Ela fica o tempo todo botando tudo em ordem, o tempo todo botando tudo em ordem. Quando ela senta no sofá, lembra dessa história? A gente vai lá e come de novo, um macarrão no almoço. E aí já tá bagunçada a casa, ela começa a botar tudo em ordem, tudo no lugar. E a gente vai o quê? Lancha um pãozinho. Essa glicose, esse pâncreas fica mandando insulina doidado pra trabalhar. Com tanto de glicose que a gente dá pro nosso corpo. E aí, quando a gente volta no processo de emagrecimento, quando eu como menos carboidrato, quando eu como menos glicose, começo a queimar a gordura, que é a nossa segunda fonte de energia, o que acontece? O nosso corpo ele libera um subproduto que é chamado de corpos cetônicos. Já ouviu falar nisso? Como o nosso corpo não está queimando estoque de gordura, porque a gente está toda hora comendo carboidrato, no final, a gente acaba comendo de 3 em 3 horas, fruta, pão, cereal. A gente acaba não deixando o nosso corpo queimar gordura e produzir os corpos cetônicos para o nosso organismo. E aí você me pergunta, tá, e daí? É importante a produção de corpos cetônicos? É importante. Se no passado, né, se os nossos ancestrais, eles só comiam quando tinham comida, quando a caça dava certo, e aí, quando não tinha os dias, porque eram dias, né? Não ia todo dia o animal bater lá na caverna e dizer: ei, tá na hora do seu almoço, tô aqui. Ei, tá na hora do seu jantar, já cheguei, viu? Não, comia daqui a sei lá quantos dias iam conseguir comer de novo. Se no passado eles estocavam gordura e viviam na queima dessa gordura para sobreviver, viviam com esses corpos cetônicos no organismo deles, para que será que eles usavam os corpos cetônicos? Qual a importância disso para o organismo? Vou falar num próximo vídeo, tá bom?